Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele breve virá, breve virá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Oh, coisa boa estar aqui com os meus amigos do Quarteto Arautos do Rei e saber que você está aí. Nós estamos juntos mais uma vez no programa A Voz da Profecia. Desejo, como sempre, muitas bênçãos do bom Deus sobre você e sobre toda a sua família e muito, muito obrigado mesmo pelo carinho de sua audiência. Obrigado porque você escolhe nesse momento estar aqui com a gente. E acredite, o bom Deus está conosco, porque Deus é fiel. Ele sempre vai ao encontro daqueles seus filhinhos que têm o coração aberto para Ele, disposto a buscá-lo, a recebê-lo, a encontrá-lo. Deus lhe abençoe, que Ele continue abençoando e guiando os seus passos, orientando sua vida e que cada dia mais essa obra de Deus, que com certeza já começou na sua vida, que ela permaneça sendo realizada, aprofundada, até o glorioso dia, quando essa obra será concluída e nós estaremos todos juntos para sempre com o nosso maravilhoso Deus. E eu tenho algo muito especial para lhe apresentar nesse momento, que é a nova edição da revista Esperança. Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. Olha, se você ainda não tem essa revista maravilhosa, é só pedir que a gente vai lhe mandar, tá bem? Claro, a revista ela é direcionada especialmente às crianças. Os seus filhos, de um jeito diferente, envolvente e cheio de descobertas reais, eles vão ter um encontro maravilhoso com a Palavra de Deus. A nova revista Esperança Descobrindo Tesouros chegou para lhe ajudar. Tem uma linguagem acessível, imagens incríveis, curiosidades sobre os tempos bíblicos, seus filhos, netos, sobrinhos, enfim. As crianças que estão aí sob sua influência vão aprender sobre como é possível ou como se vivia na época da Bíblia. O que eles comiam, como se vestiam, onde moravam. E o mais importante, é claro, como tudo isso foi preservado, confirmado pela arqueologia. Eles vão acompanhar o arqueólogo Rodrigo Silva e seus amigos Afonso e Caleb em experiências por terras bíblicas. Vão descobrir manuscritos antigos e tantas outras descobertas extraordinárias da arqueologia. O que você acha? Essa revista vai chegar bem aí para os seus filhos, netos, sobrinhos? Claro que sim. Esse material é precioso. Peça que a gente manda, tá bom? O WhatsApp está aí para você mandar uma mensagem de texto dizendo: eu quero a revista Esperança Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. É a revista Descobrindo Tesouros. WhatsApp número 12 98244 4449, ou você liga para a gente, tá bom? Fala direto com os nossos atendentes. 0 a operadora, código da sua operadora, não é? Número 12 21 27 31 21. É uma forma de você ajudar crianças a terem uma compreensão melhor da Bíblia, ao mesmo tempo confirmarem a certeza de que a Bíblia é sim a palavra de Deus.
lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, bendita a palavra do Senhor. E agora o Quarteto Arautos do Rei vai glorificar o nome do Senhor. E essa é uma canção antiga, um hino cantado por décadas, por muitas gerações ao longo do tempo, tanto aqui no Brasil como no exterior. Ouça agora Arautos do Rei, quão grande és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço, o teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar. Se estendo o olhar do alto da montanha e a fonte além, eu ouço a murmurar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Penso então que sem poupar teu filho o enviaste pra morrer por mim, levando à cruz os meus pecados todos, pra eu viver a vida que é sem fim.
Como é bom louvar e glorificar esse Deus bendito. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é maior que tudo. Ele merece todo o nosso louvor. E como diz o hino, por meio da natureza, das obras criadas, nós percebemos a existência real desse Criador bendito. As digitais do nosso Criador estão por todas as partes, em toda a natureza, mas é bom saber que além de ser poderoso, criativo, nosso Deus também é gracioso, é perdoador, é misericordioso. Como é bom saber que por sua graça para conosco Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo. A natureza é a revelação geral de Deus. Jesus Cristo é a suprema revelação de Deus. Jesus é a revelação completa, perfeita, bendita, que cada dia mais você possa glorificar esse Deus maravilhoso e confiar nele, porque os que confiam no Senhor jamais serão decepcionados. Aqueles que vivem para glorificar a Deus e para louvar a Deus, eles têm uma razão especial de existir e eles sabem, nós sabemos que há um futuro glorioso para todos aqueles que confiam no Senhor. Deus lhe abençoe. A gente vai agora para um intervalo rápido e na sequência eu volto para compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus. Já viu aí o tema da mensagem para hoje? Dia de boas novas. Estamos juntos, fica aí. Assim foi nos dias de Noé, assim vai ser bem no final. Muitos não vão acreditar, até que veio a primeira gota, até que o céu se tornou escuro, quando o riso se tornou em pranto, quando os olhos finalmente creram, quando tristemente compreenderam. Prontinho, já estou de volta. Esse é o programa A Voz da Profecia e nesse momento do nosso programa eu tenho sempre a imerecida honra de compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus. O Senhor sabe, e o que eu lhe digo é com muita sinceridade, eu tenho profunda gratidão a Deus por esse privilégio. Afinal de contas, já são vários anos aqui compartilhando o Evangelho com você, e eu sei que tudo isso é fruto da bondade de Deus para comigo, e eu lhe agradeço muito por você estar aí com seu coração também aberto para Deus. Vamos orar antes de abrirmos a Santa Bíblia. Pai querido, peço-te por tua bondade, Senhor, usa-me. Não porque eu mereça, mas porque tu és bom, Senhor. Por amor a nós, teus filhos, fala ao nosso coração agora, Senhor. Ensina-nos tua palavra. Tu sabes o quanto nós precisamos, Senhor. O quanto nós necessitamos de uma orientação segura que vem do céu. Por isso, fala-nos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ao texto bíblico. Se você tem aí a Bíblia, quiser acompanhar a leitura no seu próprio livro, segundo livro dos Reis, Antigo Testamento, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 6, vou ler inicialmente os versos 24 e 25. Na minha Bíblia está escrito assim: Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. O texto que eu li começa exatamente assim: depois disto. Depois disto o quê? Se você analisar o contexto, você vai entender que quando o autor diz depois disto, significa que após um período de trégua na conturbada relação que existia entre Israel e os sírios,
Então, conforme nós lemos, o antigo espírito de inimizade voltou. O rei sírio, chamado Ben-Hadad, ele, com o seu exército, surpreendeu os israelitas e ele cercou a cidade de Samaria. Samaria, na época, era a capital do reino do norte de Israel. Samaria ficava a aproximadamente 190 quilômetros ao sul da capital da Síria, ao sul de Damasco. Esse cerco durou tanto tempo que o povo começou a morrer de fome. Uma situação de completo desespero, de opressão, de humilhação, fome, morte. Isso, sem dúvida alguma, indica a quebra da aliança do povo de Israel com o seu Deus. Exatamente por sua rebeldia e desobediência, os israelitas, nesse tempo, eles perderam a bênção da proteção divina, ficaram vulneráveis aos seus inimigos. Exatamente por causa da fome extrema, eles estavam, conforme o texto que eu li, comendo seus próprios jumentos. Animais que lhes serviam e que eram considerados, assim, imundos ou impuros, inadequados para o consumo. De acordo com o próprio texto bíblico, com a orientação bíblica dada por Deus, no livro de Levítico, capítulo 11, esses jumentos que presumivelmente teriam morrido de fome, estavam agora sendo usados como alimento. Até a cabeça do animal, a pior parte, o texto diz que era vendida por 80 moedas de prata. Até esterco de pomba era comercializado. A gente não sabe se era comercializado assim como combustível ou mesmo como alimento. Que coisa tremenda, hein? O desespero era total. A fome era extrema. Muitos estavam morrendo de fome. Me lembrei até de um ditado aí antigo que diz assim, que na guerra urubu é frango. Já ouviu isso? Misericórdia, não é? Na hora do desespero, até o urubu vira frango. Outro disse assim, na hora do aperto, jiló fica docinho. Imagina. Jiló que é tão amargo, na hora do aperto fica doce. Mas essa era a situação que eles estavam vivendo, uma situação de extrema necessidade. O desespero, como eu disse, era total, era absurdo. Vamos seguir com a leitura? Eu quero convidar você então agora para a gente ir para os versos seguintes. Podemos avançar. Aliás, antes de ler, veja, dos versos 26 a 33, aqui do capítulo 6, há um relato assim que chega a ser assustador de uma mãe que cozinhou o próprio filho e compartilhou esse alimento, entre aspas, com uma mulher. Imagine o desespero dessas pessoas. A mãe cozinhou e comeu o filho, compartilhando com essa amiga. E aí, na sequência, a gente vê que o rei Jorão, o rei de Israel, o homem que reinava em Samaria na época, ele culpa o profeta Eliseu, o homem de Deus, e o próprio Deus por tantas tragédias. O rei Jorão, ele não assume qualquer responsabilidade pelo cerco e pela fome. Ele não admite os pecados de Israel. No coração do rei não havia humildade e nem arrependimento. Ele até, diz a Bíblia, queria matar o profeta. Aqui no verso 33 do capítulo 6, está escrito que o rei Jorão diz assim: eis que este mal vem do Senhor Deus, que mais poderia eu esperar do Senhor? Eis que esse mal vem do Senhor Deus, que mais poderia eu esperar do Senhor? Ele, na verdade, deveria ter dito a Eliseu: eu sou a causa disso. Eu me arrependo dos meus pecados. Ore por mim, profeta. Se o rei tivesse se arrependido e chamado o povo à oração e à confissão
eu tenho certeza que a situação mudaria, porque nosso Deus é misericordioso. Lembra das palavras que estão no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14? Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nosso Deus tem prazer de nos perdoar e de nos ajudar quando nosso coração é humilde na presença dEle. Mas não foi essa a atitude do rei de Israel naqueles dias. Mas louvado seja o Senhor, porque agora entra em cena na história o homem de Deus. Está escrito aqui, e eu leio para você, capítulo 7, versos 1 e 2. Então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. Você percebe? Eliseu diz: assim diz o Senhor. E a promessa de Deus, por meio do profeta Eliseu, em pouco tempo, em cerca apenas de 24 horas, eles estariam livres dos seus opressores. Eles voltariam a ter comida, alimento com fartura. Os preços abusivos, eles cairiam drasticamente. Mas veja que o capitão, diz o texto, em cujo braço o rei se apoiava, devia ser uma espécie de assessor pessoal do rei. Ele zombou das palavras proféticas. E ele disse: mesmo que o Senhor fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? Curioso que a palavra hebraica, traduzida por janelas, também significa comportas. A mesma palavra usada em Gênesis capítulo 7, verso 11, quando faz referência ao dilúvio. A ironia deste homem, desse incrédulo, significava assim: será que, como o dilúvio nos dias de Noé, vai cair comida, em vez de chuva, agora vai cair comida derramada do céu? Ou seja, ele estava dizendo assim: essa é uma profecia tola, impossível. Você sabe que assim também até hoje, o coração humilde que se submete a Deus, à palavra do Senhor, acaba produzindo nessa pessoa, produzindo fé, quando se submete à palavra de Deus. Mas o coração orgulhoso e egocêntrico é ainda mais endurecido por essa mesma palavra. Você sabe, o mesmo sol que derrete o gelo endurece o barro. Então o profeta, ele diz assim: ok, você, seu incrédulo, você verá isso, mas você não vai participar disso, você não vai participar desse alimento. Você vai ver, mas não vai comer. Porque morto não come nada, seu incrédulo, descrente. Bom, se bem que ele não falou assim, mas ele pensou, e devia ter falado. E você sabe que a ideia está implícita realmente no texto. Quando o profeta Eliseu diz assim: olha, você vai ver, mas não vai comer. Ora, todo mundo morrendo de fome, vê comida e não come, é porque estaria morto. E na sequência da história, você que conhece a Bíblia sabe que de fato aquele incrédulo morreu no dia seguinte, quando havia alimento com fartura. Por sua incredulidade, ele não participaria da bênção. Veja que nós somos chamados a partilhar as boas novas de Deus, porém os que rejeitam essas boas novas, eles poderão ser destruídos pelos resultados delas. É exatamente isso que a gente vê acontecer aqui na sequência. Bom,
a partir do capítulo 7, especialmente nos versos 3 e 4, a cena se desloca para fora das portas trancadas de Samaria, onde 4 leprosos viviam em isolamento. Pelo caráter contagioso da doença, da lepra, esses leprosos, eles moravam fora das cidades. Familiares, amigos, iam sempre ajudar, mas é claro que nessa crise ninguém trazia alimento nenhum. E ali, a Bíblia diz que 4 leprosos estão fora dos portões trancados de Samaria. E eles estão discutindo a situação precária que viviam. Vamos ler o texto? Capítulo 7, eu leio versos 3 e 4. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Interessante. Eles estavam ali naquela situação precária e de repente eles dizem assim uns para os outros: mas a gente vai ficar sentado aqui até morrer? Ninguém traz comida para a gente aqui. E aí disseram: se nós entrarmos na cidade, se conseguirmos entrar em Samaria, também não vai adiantar nada, porque lá todo mundo está morrendo de fome. A gente podia tentar ir ao acampamento dos sírios, dos inimigos, e talvez um deles tenha dito: ora, mas se a gente for lá, eles vão nos matar. E o outro disse: ok, se a gente ficar aqui vai ser morte morrida, se a gente ficar lá, se a gente entrar lá, poderá ser morte matada. Que diferença faz? É tudo morte. Você já ouviu isso? As pessoas mais simples, especialmente no passado, diziam assim, não é? Quando foi uma morte assim, morte natural, morte morrida. Quando foi um assassinato, morte matada. Então eles pensaram assim: se vamos ficar aqui para morrer de fome ou vamos entrar em Samaria para morrer de fome do mesmo jeito, vamos arriscar ir ao arraial dos sírios. Vai que eles tenham compaixão de nós e nos deem alimentos, mas o mais provável é que eles nos matem. Mas de qualquer forma, morrer lá ou morrer aqui, tudo é morte. E aliás, nesse caso, a morte pela espada dos sírios seria até uma morte rápida, menos sofrida do que morrer por inanição, do que ficar aqui nessa situação precária. Quem sabe eles conseguiriam despertar alguma simpatia ou compaixão e receber algum alimento? Essa era uma esperança que eles tinham no coração. E na sequência do texto bíblico, especialmente dos versos 5 a 8, é dito que eles esperaram até o anoitecer e foram ao acampamento dos sírios. Eles entraram e ficaram assustados quando notaram que não tinha ninguém ali naquela área onde eles conseguiram entrar. Penetraram numa barraca e a barraca estava vazia, a tenda estava vazia, só que com muita comida lá dentro. E aí eles estavam morrendo de fome, comeram o máximo que podiam e rapidamente. E eles notaram que alguns objetos de valor estavam dentro da tenda. Então, depois de terem comido bastante, eles pegaram esses objetos, saíram de fininho e esconderam em algum canto, em algum lugar. E aí voltaram segunda vez, entraram numa outra tenda que também estava vazia e comeram muito, pegaram mais objetos de valor e esconderam. Eles comeram até se fartar, eles saquearam as tendas, escondendo toda a riqueza que encontraram. Mas por que não havia ninguém lá? Por que o acampamento do exército sírio estava vazio? A Bíblia diz: porque o Senhor fez com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra, de cavalos, como que de um grande exército, um exército que estava se aproximando deles. Então eles pensaram assim: o rei de Israel certamente contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Assim os soldados sírios, desesperados, imaginando que seriam atacados por um numeroso exército, eles fugiram apressadamente, eles largaram tudo para trás.
Então aí, nesse contexto, quando os leprosos estão comendo, se fartando, pegando objetos de valor, escondendo, aí surge uma segunda conversa importante entre eles. Eu leio aqui agora no verso 9. Isso, segundo o livro dos Reis, capítulo 7, verso 9, está escrito assim: Então disseram uns aos outros: Não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no palácio real. Eles compreenderam que a bênção deveria ser compartilhada. A oportunidade que lhes era dada trazia uma grande responsabilidade. Afinal de contas, uma cidade inteira estava passando necessidade. Quem sabe muitos que estavam ali dentro morrendo de fome eram até familiares e amigos deles. Como nós podemos ficar aqui, desfrutando essa bênção, de forma egoísta, participando de inúmeros recursos do acampamento dos sírios, enquanto nossos irmãos, nossos familiares e amigos estão lá morrendo de fome? Nós estamos, eles pensaram, alimentados e agora nós devemos compartilhar o alimento com os que estão famintos. Além disso, conforme eu li, eles concluíram: quando amanhecer o dia, a cidade toda descobrirá que os sírios fugiram. E eles perguntarão assim: por que os leprosos não nos avisaram, não disseram nada? Quando a verdade aparecer, eles refletiram: nós seremos considerados culpados por não termos anunciado as boas novas. Ao decidirem que não tinham nada a perder indo ao acampamento dos sírios, eles descobriram o livramento do Senhor e se tornaram mensageiros de boas novas, mensageiros de salvação para aqueles que os tratavam como excluídos. Sabe que pensando nisso, eu fico vendo na Bíblia que muitas vezes as melhores notícias de Deus são muitas vezes dadas primeiramente àqueles que são vistos pela sociedade como de pouca importância. Lembra, por exemplo, no relato do nascimento de Jesus, quais foram as primeiras pessoas que foram visitar o menino Jesus lá com Maria e José? A Bíblia diz que foram pastores, homens simples que cuidavam de ovelhas nos campos. Quando Jesus ressuscitou, qual foi a primeira pessoa que viu Cristo ressuscitado? Uma simples mulher, seguidora de Cristo, Maria Madalena. Muitas vezes, repito, as grandes notícias de Deus são primeiramente dadas às pessoas mais simples, porém com um coração sincero na presença dele. Seguindo na leitura dos versos 10 a 15, é dito que os leprosos, eles foram avisar e eles gritaram aos porteiros lá da cidade de Samaria: nós fomos ao arraial dos sírios e lá não tem ninguém, somente animais e tendas, como estavam. Eu acredito que por viverem junto ao portão da cidade, é possível que aqueles leprosos fossem conhecidos dos guardas. Então, rapidamente, os guardas, eles levaram a notícia para o rei Jorão, o rei de Samaria. Mas o rei Jorão disse assim: isso é uma armadilha para nós. Os sírios certamente estão escondidos e quando nós sairmos, eles vão nos atacar, a gente tem que ficar esperto. Jorão não duvidava dos leprosos. Em realidade, ele estava duvidando da profecia de Deus, da palavra de Deus por meio do profeta Eliseu. Se ele tivesse acreditado na mensagem divina, ele teria se alegrado pelas boas novas dos leprosos. Mas a Bíblia diz que um dos servos do rei, revelando bom senso, ele sugeriu: vamos enviar alguns homens para avaliarem a situação, para investigarem o terreno. E a ideia foi acatada e os homens enviados, diz a Bíblia, eles entraram no acampamento dos sírios, seguiram a rota de fuga deles até o Rio Jordão, cerca de 40 quilômetros,
E eles constataram que houve uma fuga precipitada. Os soldados deixaram tudo para trás, tudo que pudesse dificultar essa retirada apressada, porque eles imaginaram que estavam sendo cercados, estavam sendo perseguidos por muitos e rápidos inimigos. Os soldados então voltaram e deram essa informação ao rei, e a grande notícia logo se espalhou entre o povo em Samaria. Dos versos 16 a 20 está escrito que o povo saiu da cidade e foi ao acampamento dos inimigos, onde havia muita comida, havia bens valiosos. Então, como Eliseu havia profetizado, no dia seguinte, o preço dos alimentos caiu, baixou drasticamente, ao ponto, está escrito, de uma medida da melhor farinha ser vendida por apenas 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada por apenas 1 moeda também. E o capitão, o incrédulo, o descrente, lembra dele? Ele foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade. Porém, o povo, no desespero de sair logo de Samaria e chegar ao acampamento sírio, o povo o atropelou junto ao portão e aquele homem morreu. Tudo o que Eliseu falou cumpriu-se, porque a palavra de Deus sempre se cumpre. Bom, que lições nós podemos tirar dessa história bíblica interessante? Eu creio que 2 lições são as principais aqui dessa narrativa. Primeiro, capítulo 7, verso 9. Eu quero reler esse texto. Está escrito assim: então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo, este é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isso no palácio real. Não é preciso muita imaginação para aplicarmos essas palavras à Igreja de Deus nesse mundo. Todos sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo já conquistou a vitória sobre o inimigo. O diabo já está vencido. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 10, está escrito assim, que Jesus, ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. De modo que nós vivemos em tempos de boas novas. Hoje nós podemos desfrutar a bênção da salvação e a alegria de vivermos em paz com Deus. Enquanto existe um mundo inteiro que sofre, que vive e morre na ignorância e sob o domínio do pecado, como que nós podemos guardar essas boas novas só para nós mesmos? Se nós agirmos dessa forma egoísta, nós responderemos por isso quando estivermos diante do Senhor. Assim como os leprosos, nós também não podemos nos calar em dias de boas novas. Se as pessoas não crerem na mensagem que nós anunciamos, não estarão prontas no dia da vinda do Senhor. Mas se não transmitirmos a mensagem, não há como se prepararem. E o que nós diremos quando nos encontrarmos com nosso Senhor? Que Deus tenha compaixão de você e de mim, para que nós não vivamos na indolência, na apatia, totalmente desassociados da missão para a qual nós somos chamados. Pelo contrário, que Deus nos use, que Deus use você e a mim, a todos nós, para que por meio do nosso exemplo e das nossas palavras, nós anunciemos as boas novas de salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Mas eu penso que a lição mais importante desse episódio não é que Deus, em sua misericórdia, salvou o seu povo quando este não merecia, mas que o Senhor cumpriu o que havia prometido por meio do seu profeta. Olha que interessante aqui essa ênfase, capítulo 7, versos 16 a 18, está escrito assim: então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios, e assim uma medida da melhor farinha era vendida por 1 moeda de prata e 2 medidas de cevada por 1 moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. Verso 17, o capitão em cujo braço o rei
tinha se apoiado, foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade, mas o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu, como o homem de Deus tinha dito quando o rei foi falar com ele. E agora verso 18. Assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei. Bom, vou parar por aqui. Ficou claro, não é? O texto faz questão de enfatizar: tudo aconteceu segundo a palavra do Senhor, como o homem de Deus tinha dito. Assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei. Porque a palavra de Deus sempre se cumpre. Isaías 40 está escrito: murcha-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 55, Deus diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Carta aos Hebreus, capítulo 4, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Posso citar também palavras de Jesus, Mateus capítulo 24, passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus é fiel, é verdadeira. Oh, amigo, amiga, Jesus prometeu voltar a este mundo para livrar seu povo, em definitivo, da opressão, do cerco do inimigo. Eu sei que hoje muitos questionam, negam, até zombam dessa promessa e da nossa expectativa de ver Jesus voltar. Mas sabe que até esse desprezo que muitos têm ao Evangelho, e em especial a mensagem de que Jesus voltará a esse mundo, até isso já estava ou está profetizado na palavra de Deus. Lembra do texto, segunda carta de Pedro, capítulo 3, onde Pedro diz que muitos escarnecedores viriam e diriam assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais morreram, nada muda. Aí Pedro diz assim: mas eles se esquecem que um dia, pela palavra de Deus, esse mundo foi destruído com a água, e por essa mesma palavra Deus diz: haverá uma destruição pelo fogo. Porque Deus é fiel em cumprir sua palavra. Se os homens crerem ou não, a palavra de Deus vai se cumprir no tempo certo, na hora certa. Em nome de Jesus, continue confiando no Senhor e na sua palavra, porque Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus não deixará de cumprir aquilo que um dia Ele prometeu que vai fazer. O mesmo Deus que um dia fez todas as coisas, todas as obras extraordinárias que a gente vê por aí, porém foram estragadas em função do pecado, esse mesmo Deus um dia vai desfazê-las por completo, para refazê-las. Assim como um dia houve a destruição com água, a destruição nos dias de Noé, o dilúvio, um dia também está profetizado, haverá uma completa destruição pelo fogo. Mas ao Deus refazer todas as coisas, isto será definitivo e será eterno. E nós estaremos juntos para sempre com nosso Senhor. Vamos seguir avançando pela fé, anunciando o reino de Deus, pregando o Evangelho com segurança e convicção, não guardando a bênção do Evangelho só para nós, mas compartilhando o pão, o alimento do céu com aqueles que estão famintos de Deus, com aqueles que tanto precisam de Deus. E mesmo que muitos zombem da nossa pregação e da nossa fé, façamos como Noé nos dias do dilúvio. Vamos continuar pregando com convicção. Você pode imaginar nos dias de Noé o quanto ele deve ter sido criticado, zombado, perseguido. Muitos devem ter dito: esse pregador é um louco, essa história de que vai cair um dilúvio aí, vai encher a terra toda, tem que entrar nesse barco ridículo que ele está construindo aí para se salvar. Isso é uma tolice, isso é coisa de gente insana, retardada. Como diz a canção do Quarteto Arautos do Rei, podem zombar, podem até gargalhar, mas na hora certa acontecerá aquilo que Deus profetizou. Ouça agora essa poderosa canção do Quarteto Arautos do Rei,
acontecerá. As promessas de Deus não falham, com certeza se cumprirão. Pode até demorar, podem muitos duvidar. Deus é Deus, sua palavra não falhará. Se quiserem zombar ou até gargalhar, nada altera o que será. Pois no tempo de Deus, na sabedoria do Pai, você pode esperar, pode confiar, pode anunciar que acontecerá. Assim foi nos dias de Noé, assim vai ser bem no final. Muitos não vão acreditar, até que veio a primeira gota, até que o céu se tornou escuro, quando o riso se tornou em pranto, quando os olhos finalmente creram, quando tristemente compreenderam. Se Deus diz, assim será. O relógio de Deus não para, e a hora já vai chegar. Põe tua fé no Senhor, põe tua vida no altar. Fique em paz, teu lugar garantido está. Se ao teu lado caírem, estende a mão, os ajude a levantar. Pois o povo de Deus, o remanescente do Pai, não irá desanimar, vai triunfar, vai anunciar, breve Jesus voltará, logo Jesus virá, logo o céu se abrirá. Que grande dia, que alegria, vê-lo enfim chegar. Assim foi nos dias de Noé, assim vai ser bem no final. Muitos não vão acreditar, até que veio a primeira gota, até que o céu se tornou escuro, quando o riso se tornou em pranto, quando os olhos finalmente creram, quando tristemente compreenderam. Se Deus diz, assim será. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará.
Essa é a nossa bendita esperança e a nossa grande convicção. Na hora certa, aquele que vem virá e não tardará. Um dia, pela graça do nosso bondoso Deus, nós estaremos para sempre com Ele. Nós e todos aqueles que com sinceridade creram na Sua palavra e viveram guiados por essa palavra bendita. Em nome de Jesus, eu volto a lhe pedir, não deixe que nada, ninguém nesse mundo, nenhum poder, nenhuma força, nenhuma influência, tire de você a certeza de que o Senhor cumprirá a sua palavra e na hora certa nosso Senhor virá em glória para buscar os seus filhinhos, porque foi isso que Ele prometeu e Deus não é homem para que minta. Se Ele falou, assim será. Se Ele disse, acontecerá. Eu quero, antes da oração, ler somente uns versinhos que estão aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 13. Eu citei apenas de cabeça um pouco do conteúdo das palavras de Pedro, mas eu queria ler agora no próprio texto. O capítulo 3 da segunda carta de Pedro trata a respeito exatamente da vinda do Senhor, do cumprimento da promessa final de Deus, quando Jesus virá para buscar o seu povo. E ele diz assim no verso 3, antes de tudo saibam que nos últimos dias virão escarnecedores, com suas zombarias andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E não tem muita gente por aí hoje que diz exatamente isso, as palavras de Pedro estão se cumprindo? Quantos estão dizendo por aí, que bobagem, esse negócio que Jesus voltará nas nuvens do céu e vai levar o povo para lá, que bobagem isso. Ei, a despeito dos zombadores, dos escarnecedores, mantenha viva a sua fé. Aliás, a presença deles, a fala deles, até confirma para você e para mim que nós devemos crer na palavra de Deus. Sim, Jesus virá no tempo certo e na hora certa. E Pedro diz assim, por essa mesma palavra, ou seja, pela palavra de Deus que um dia destruiu o mundo com água, por essa mesma palavra os céus e a terra que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. E aí o verso 13... Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Enquanto que para os ímpios, para os que rejeitam a graça de Deus, a expectativa é de fogo e destruição, para nós, novos céus e nova terra, nos quais habita justiça, porque nós temos crido na palavra do Senhor e temos compartilhado essa palavra com os nossos semelhantes. Deus lhe ajude, confie. Viva assim. Vamos orar juntos? Pense em Deus agora comigo. Pai querido, glorificamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és bendito. Ajuda-nos, Senhor, a continuarmos firmes na Tua palavra, porque Tua palavra é fiel e verdadeira. E que nós compartilhemos essa mensagem de boas novas com os que estão ao nosso redor, Senhor, para que todos saibam que há vida e salvação eterna em Jesus Cristo. Oramos nesse nome bendito, o nome de Jesus. Amém. Valeu, Deus abençoe você e abençoe sua casa. E vamos para frente, porque vivemos em dias de boas novas, vivemos em tempo de anunciar o Evangelho até que nosso Senhor venha nos buscar. Termino lembrando sempre que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê.